Boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à live extra, a live sobre Yoga 5K. Eu sou a Patrícia Zilli, que você está aqui nesse canal, onde falamos sacadas sobre professor de yoga experiente, professor de yoga iniciante, professor de yoga em formação profissional ou um professor de yoga que ainda é estudante, é um praticante que quer se formar como yoga. Aqui é o canal para você ter sacadas de como você chegar no Yoga 5K. E o que é o Yoga 5K? É como você ganhar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de yoga. Acontece que hoje, às 23h59, as inscrições vão ser encerradas para essa nova turma do Viver Yoga Personal. E eu não vou abrir sessões, porque essa turma precisa começar. Essa turma já tem inscrito, já tem pessoas ali empolgadas, querendo começar logo. Então, a turma já começa na semana que vem. E eu já tenho a primeira etapa de alguns alunos agendados. Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa do programa são conversas individuais. Então, eu já tenho marcado algumas conversas individuais com quem já se inscreveu. E essa conversa individual eu vou entender quais são os objetivos de vida, o que você quer fazer, qual que é a sua fase, se você é estudante, você já é professor, você é experiente, já ministra aula, qual que é o seu maior desafio. Tudo isso eu vou entender nas conversas individuais que vão acontecer na semana que vem. E aí já começamos com essa nova turma. Já tem uma turma rodando que começou em janeiro. Eles vão terminar toda a parte do conteúdo mais denso agora em março. Em março já começa essa turma nova. Mas mesmo assim, mesmo quando você terminar o rollout todo do curso, que dura 3 meses, você vai ter todo o suporte e acesso durante 2 anos. Durante 2 anos vai ter evento, vamos ter comunidade, vai ter tudo isso e você vai ter acesso a toda essa plataforma, tudo mais que você puder. Vai poder entrar nos plantões de dúvida, porque muita gente que você chegou no Yoga 5K, nos seus 3 meses, legal. Você tem uma meta depois que você pode chegar. Você tem metas mais audaciosas, mas para você chegar nessas metas mais audaciosas, primeiro você precisa fazer a meta base, que é o Yoga 5K. Depois você vai alçar outras metas até acima disso, tá bom? Então a ideia é essa, é uma escala evolutiva. Existe escala evolutiva para quem é aluno, né, vai evoluindo dentro do yoga, e existe uma escala evolutiva para quem é professor e também vai evoluindo na sua carreira. Aqui dentro a ideia é trazer toda essa parte de carreira, e a carreira não é só financeiro, tá? E financeiro é uma coisa que é importante, mas é tudo que você vai ter que mudar em você e você vai ter que aprender, que você vai se aprimorar para você ter resultado. Você vai aprimorar muita coisa, vai aprimorar suas aulas, você vai aprimorar a maneira de você conversar com o aluno, você vai aprimorar o desenvolvimento do aluno, o aluno vai se desenvolver mais rapidamente, porque você agora sabe como fazer ele se desenvolver. O processo de como você chegar no Yoga 5K, ele é tão importante quanto o resultado do Yoga 5K. Então, esse curso vai te ajudar não só dentro de salas de aula, vai te ajudar para a vida. Existe muita coisa relacionada à atitude interior, que não é só no programa. Quando nós falamos em comunicação e expressividade, ela está muito relacionada com a atitude. Por exemplo, muitas pessoas me falam que, Paty, mas eu não consigo chegar no Yoga 5K porque as pessoas não pagam muito pela minha aula. Pagam um pouquinho. E se eu cobrar mais caro, eles vão reclamar. Já tentei aumentar o preço e eu quase perdi aluno. Será que é o que você está falando ou como você está falando? E mais, é como você se posicionou antes. Porque não adianta você chegar para um aluno que você cobra R$ 20 por aula, que eu sei que tem gente que cobra esse valor, tá, gente? E falar para ele que a aula dele vai começar a custar R$ 100 na semana que vem. Tem toda uma estratégia, e aluno antigo, primeiro que não se mexe, tá? Mas tem toda uma estratégia que você deve fazer para você ancorar esse valor. Você vai trazer uma proposta nova para aquela pessoa. E dentro da proposta nova, aí sim você vai colocar o porquê que aquele outro trabalho que você está fazendo agora é R$ 100 por hora ao invés de 20. Então tem maneiras de você fazer, organizar sua agenda, inclusive. Mas perceba que é tudo relacionado à atitude. Muitas vezes você não ganha R$ 100 por aquela aula porque você não cobrou R$ 100. Como é que eu sei disso? Eu tenho um mentorado que virou para mim e falou o seguinte: Paty, o meu aluno virou para mim e falou que falou, nossa, mas essa sua aula tá barata, né? Quando a pessoa diz isso, ela tá falando para você, no seu rosto, nos seus olhos, que ela pagaria mais, mas você não cobrou. Então é muito relacionado à atitude. Nesse curso de comunicação é falado sobre como você se comunica em relação ao seu corpo, que o seu corpo se comunica, e como você se comunica em relação à sua voz. E se tem coerência entre as duas coisas, porque às vezes não tem. Às vezes você quer falar uma coisa, seu corpo tá dizendo outra, seu corpo quer falar uma coisa, sua voz tá falando outra, e às vezes você nem se identifica com a sua própria voz. E mais coisa, como você aumentar o tom de voz, grave para agudo e vice-versa, quais são as técnicas que você pode fazer para deixar a voz mais limpa, que tipo de alimento você pode consumir, que tipo de alimento você não pode. Pastilha para garganta
é bom? Chazinho durante a aula é bom? Tem uma série de coisas que é falado dentro desse curso de comunicação e expressividade. Então perceba que você vai levar isso para a vida. Você não vai levar isso só para sala de aula. Durante todo o processo do seu Yoga 5K, independente se você é um professor de yoga experiente ou iniciante, ou até quem está em formação profissional, ou até quem é praticante e quer se formar, o que vai acontecer nesse processo é que você vai evoluir muito, como ser humano também. Eu posso dizer que existe um processo de empoderamento quando você aprende mais, porque você se sente mais seguro, mais segura com aquilo que você vai transmitir. E esse empoderamento é de dentro para fora. Não sou eu que vou colocar o empoderamento dentro de você, não é uma pastilha que você toma. Você vai aprender aquilo, colocar em prática, vai ver que funciona. Realmente eu sou capaz de fazer. E aí você não vai desistir. Todos passam pela mesma situação. A diferença é, se você é alguém que não tem formação profissional, o seu primeiro passo é ter formação profissional. Paty, mas eu não tenho formação profissional. O viver de yoga personal é para mim? O programa é para mim? Sim. Por quê? Tantas pessoas que chegam para mim e me disseram, eu amo yoga, pratico há muito tempo, já até dei algumas aulas para família e amigos, mas eu não tenho formação profissional. Eu preciso de uma formação profissional. Muitas pessoas vieram me falar isso. Não foram poucas. Depois de refletir bastante com a minha equipe, pensar em como conseguir fazer com que o produto, né, o programa não se tornasse um programa de uma duração tão longa, mas mesmo assim conseguisse contemplar essa formação, foi que eu trouxe o módulo 0, que é o módulo base, é o módulo de formação profissional em yoga. Você vai fazer esse módulo de formação, é o módulo em que você vai estar apto para ministrar aulas para adultos saudáveis, então logo de cara você já vai poder ministrar aulas para adultos saudáveis, mas lógico, tem 2 valores muito importantes que eu levo para a vida e que também está aqui, os valores da ética e responsabilidade profissional. Então todo mundo que não tiver formação em yoga e passar por esse módulo, para ter o certificado de professor formado para ministrar aulas de yoga para adultos saudáveis, você vai passar por um teste prático, né, teórico, primeiro um teste teórico para verificar se você entendeu o conteúdo. Tudo online, tá, gente? Não é nada presencial, por isso quem é de outra cidade, de outro país também pode participar. E vai ter a avaliação da sua aula prática. Você vai ministrar uma aula prática e eu ou algum outro professor que esteja, né, do meu programa, que também está apto para fazer avaliação, vamos avaliar essa aula com algumas dicas. Falar, olha, legal, você está pronto. Ou olha, ajuste isso aqui, traz de novo para a gente avaliar. Porque eu quero ter certeza que você está apto para ministrar aulas. Ministrar aula de yoga não é só você ministrar uma aula de alongamento. Quem é professor de yoga sabe disso. Mas é muito além. Então é uma responsabilidade grande. Então essa foi a maneira que eu encontrei de, em pouco tempo, você fazer esse módulo, poder aprender, fazer a prova, né, fazer o seu teste, sendo aprovado, já tem um certificado, você já consegue começar nos outros módulos. Na verdade, você pode fazer os 2 módulos ao mesmo tempo. Você já pode estar no módulo 0, a formação, e já iniciar no módulo 1 e 2, 3, 4, 5, enfim. Por quê? Os outros módulos, eles são módulos para quem já tem a formação em yoga. Então, você teve a formação em yoga, passou e vai direto para os outros módulos. Paty, eu tenho formação em yoga, mas eu quero muito também fazer uma nova formação. Pode? Pode também. Você também pode fazer essa formação mesmo que você já tenha outra formação em yoga. Você pode entrar no módulo 0, faz a formação. Se conseguir ao mesmo tempo acompanhar já os outros módulos, são módulos que servem para você entender como você prospectar, como você conversar com o aluno e outras coisas, você já pode fazer. Vou dar um exemplo aqui. Se você iniciar no módulo 0, módulo de formação profissional, você pode acompanhar o módulo 1 e 2, vai dar uma visão geral do que é o programa, você vai entender os entregáveis, quais são as armadilhas, quais são os ciclos evolutivos, enfim, você vai ver isso nesse módulo 1 e 2. E você já pode começar no outro módulo, que é o módulo 3. O módulo 3, ele entra no primeiro pilar, que é a preparação do PPG. Lá você já pode começar a fazer algumas coisas, como, por exemplo, criar sua identidade visual, já deixar tudo formatado, a sua página do Facebook, do Instagram, criar o seu Instagram como se fosse um site, já identificar quem é o seu público-alvo, qual que é a transformação que você vai querer gerar para as pessoas, tudo isso você já pode fazer ao mesmo tempo em que está na formação como professor de yoga. Então dá para fazer junto, porque você não perde nada. Paty, mas eu não consigo. Então faz essa formação, depois você faz os outros módulos. Tem algumas aulas são gravadas, outras acontecem ao vivo, mas tudo é gravado, mesmo aquelas aulas ao vivo. Não deu para participar por algum motivo, você vai poder assistir. Cada aula que eu subo lá no Hotmart é a plataforma que eu utilizo para disponibilizar o programa para vocês. Cada aula que eu vou subir vai ter o vídeo, a descrição do que é aquela aula, o que você vai aprender naquela aula, tem as hashtags, inclusive. Você pode pensar, putz, eu terminei
terminei todo o módulo. Eu queria rever como é que faz um anúncio. Você vai lá, coloca lá na tag anúncio, você vai localizar as aulas relacionadas ao tema de anúncio. E cada aula também vai ter material de apoio. Cada aula vai ter o seu devido e-book, a sua devida apostila com tudo que nós abordamos naquele momento. E algumas têm algum material extra. Vou dar um exemplo. No módulo de prospecção, você vai ter uma planilha extra, um guia, do passo a passo, script, palavra por palavra, do que você falar quando você for fazer a prospecção de um aluno. Além dessa aula de o que falar, como você conduzir, qual atitude você ter durante uma prospecção, você vai ter lá o guia, passo a passo, no momento que você vai fazer a prospecção. E a prospecção, ela não começa quando você responde o valor da sua aula por mensagem. Você não vai fazer mais isso. Saiba que existe uma outra maneira mais eficiente de divulgar seu trabalho, divulgar suas aulas e aumentar a probabilidade de você converter essa pessoa em aluno. Como é que eu sei disso? Porque eu já fiz isso. Quantas vezes eu falei valor por aula e essa pessoa nem me retornou, só leu a mensagem e foi embora? E quantas vezes eu usei essa outra metodologia e tive uma taxa de conversão maior e a pessoa ainda começou as aulas de uma maneira muito mais consciente daquilo que ela ia ter durante as aulas. Na aula também de gestão do aluno, você vai encontrar uma planilha com todos os detalhes, né, um guia do que você falar durante a gestão do aluno. O que você deve falar, como conduzir, qual que é a pergunta, o que eu vou avaliar, de quanto em quanto tempo eu preciso conversar com esse aluno, como eu monto uma aula, vai ter isso. Além disso, você vai ter mais cursos de comunicação da Sandra, essa oficina extra de como montar a sua aula de yoga, aula prática, e você vai ter 2 bônus muito legais que eu fiz em parceria com o Marco Lima. O Marco Lima, ele é mestre em medicina chinesa. É um conhecimento diferente, é um conhecimento que ele não é yoga, mas ele tem uma relação muito grande com yoga, porque tem a ver com como você olha o seu corpo, qual que é o melhor horário que funciona o seu corpo, o que está acontecendo com o seu corpo em determinado momento. São 2 cursos. Um primeiro é do ciclo circadiano. Ciclo circadiano tem muita relação com a Ayurveda, tem a ver com qual o melhor horário para você observar cada órgão do seu corpo, enfim. Então, são pequenas aulas curtas que você pode aplicar em você e ensinar mais para o seu aluno. Você vai ter conhecimento a mais. Fora isso, tem um outro curso, que é um curso que fala sobre técnicas de Lian Kun, técnicas da medicina chinesa também, exercícios que você pode fazer, exercícios que você pode depois aplicar e colocar um conhecimento a mais. Então, você pode ministrar aulas de yoga e também ensinar algumas técnicas que são da medicina chinesa e usar isso nas suas aulas para agregar mais valor. Então, é bem legal, é bem interessante, porque isso tudo vai te dar mais respaldo teórico, filosófico e prático. Tudo que é ensinado dentro do curso não é ensinado para teoria, é ensinado para você praticar. Lógico, eu tenho um contexto, tá? Tem um contexto, eu sempre coloco o conceito. Qual é o conceito de marketing online? Qual é o conceito de marketing tradicional? E aí depois vamos afunilando para falar exatamente quais são as ações que você pode colocar em prática com marketing tradicional, por exemplo. Ações de banca de jornal, de condomínio, se você quer atuar fisicamente. Quais são as ações de marketing digital? Anúncio, como montar minhas redes sociais, tudo isso também é falado. Você não precisa passar pelo módulo 0, só se você realmente falar, eu quero começar no módulo 0, Paty, pode, mas você não precisa. Por isso que eu vou conversar com cada pessoa, eu gosto de conversar com cada aluno que entra para falar por onde você quer começar. Aí, por onde a pessoa quiser começar, eu já sigo também, porque também tem uma diferença. O que acontece? Às vezes, eu toda a programação, conteúdo que eu preciso passar do curso, né? Passo a passo. Só que a vida anda, né? Então a vida anda e às vezes acontece de ter necessidade de adiantar algum tema. Vou dar um exemplo. Na turma atual, ensinei como fazer anúncio. Logo quando eu ensinei a fazer anúncio, os mentorados já começaram a colocar em prática e já começaram a perguntar, Paty, olha só, já tem gente me procurando, como é que eu faço? Aí eu falei, olha, você vai fazer o seguinte, você vai marcar uma conversa, parari, parará, e na aula seguinte agora eu vou adiantar esse tema para vocês. E aí a gente adiantou o tema. Eu acabei fazendo uma aula ali para adiantar o tema, para que aqueles mentorados já pudessem colocar em prática e já fazer certo com essa galera que estava vindo. Então, isso é bem legal. É muito personalizado em relação a isso. Eu gosto sempre de trazer o conhecimento real e prático, né? Então, eu dei o exemplo hoje de manhã que essa turma também queria saber como é que faz produção de roupa de yoga. É algo que não está no conteúdo programático do curso. Eu trouxe uma pessoa que faz produção de roupas de yoga, que não só de yoga,
tá? De vários esportes. Ela faz roupas para grandes marcas de yoga e, inclusive, para artes marciais. Ela atende a família Grace. Então, eu trouxe ela para bater um papo com a galera. Ela tirou todas as dúvidas, até em relação ao custo, valores. Olha, para você investir numa produção custa tanto, para você começar é tanto, para você, se você fizer personalizado, vai ser assim, se você fizer isso é assim. Para valer a pena financeiramente, você tem que cobrar X% a mais. Tudo isso foi explicado. É o que não estava no curso. Mas os alunos identificaram como algo que precisava, que poderia travar, até porque eles estavam na dúvida se eles começavam ou não também com essa parte de roupas de yoga, que era algo que eles queriam. E nesse momento eles acabaram optando por programar isso num segundo momento, fazer o rollout todo do curso e depois voltar com a produção de roupa. Só para organizar a agenda, né? Enfim, mas é legal as pessoas saberem. Escreva nos comentários se você tem alguma dúvida, que tem muita gente me perguntando sobre as formas de pagamento. São 12 parcelas, você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito. Tem a opção de venda recorrente, que não ocupa o limite do seu cartão. Funciona assim. Paty, eu não tenho o valor total do curso disponível em crédito no meu cartão. Você vai lá, entra no link que eu passei, que é viverdeyogapersono.com.br/matrículas abertas. O link está na minha bio. Feito isso, você vai colocar lá a opção de cartão de crédito, 12 vezes. Ah, mas vai dar erro porque eu não tenho limite. Aí o que vai acontecer? Em seguida, já vão te jogar para venda recorrente. Significa que todos os meses vai descontar aquela parcela do seu cartão, mas você precisa ter disponível só o valor da primeira parcela, tá? Não precisa ter disponível o valor total do curso. Essa é uma opção bem interessante para quem, às vezes, não tem verba disponível no cartão, que acontece, né? E tem a opção, que é uma opção um pouco diferente, é sujeita à análise, que é a opção de 24 vezes no boleto. Você pode parcelar até 24 vezes no boleto. Para quem quiser essa opção, me chama, ou no WhatsApp, ou aqui no Instagram, no YouTube, porque eu vou enviar um link, que é um link diferente, tá? E vai fazer a conexão já com a financiadora, que você vai conversar, mandar mensagem que precisa, e eles já fazem análise se é possível ou não fazer esse parcelamento para vocês. Isso é bem simples, é bem tranquilo, geralmente é bem fácil também. E sempre a ideia é trazer coisas novas para vocês. Se alguém falar, Paty, eu tô com uma dificuldade X, eu vou fazer o possível para trazer esse conhecimento para dentro do curso. Ah, tem as garantias. Para quem entrar no programa, Paty, entrei no programa, tô com dúvida, não sei se o programa é para mim. Começou agora no programa. Você tem 30 dias para você desistir, falar assim, não é para mim, ou nem precisa justificar. Em 30 dias, você vai mandar um e-mail para minha equipe, suporte@viverdeyogapersono.com.br, dizendo quero a devolução do meu dinheiro. Você vai ter a devolução do seu dinheiro, tá? E tem uma outra garantia, a garantia 2, é a garantia incondicional do programa. Se você, em 90 dias, aplicar todo o conhecimento do curso, aplicou tudo, cada aluno tem o seu guia VIP com passo a passo do que você vai fazer dentro do programa. Você fez isso e não teve um resultado, nada, não conseguiu, um aluno não conseguiu um centavo a mais. Eu mesma vou sentar com você, vou olhar o seu negócio de tudo, eu vou entender tudo que você fez e vou montar junto com você um plano de ação. Você vai colocar em prática esse plano de ação. Se você colocar esse plano de ação em prática, tudo, mas tudo que eu escrevi ali, tudo que a gente fez juntos de plano de ação, em mais de 90 dias, você não tem mais nenhum centavo oriundas de uma aula de yoga, não tem um aluno a mais, eu vou te devolver o dinheiro do curso, mais R$500 no meu bolso. Pode ser que eu seja louca? Pode ser. Minha equipe me chama de louca, porque eu faço isso. Por que eu faço isso? Porque eu tenho certeza que você vai ter resultado. E não é só resultado financeiro, tá, gente? Se fosse só resultado financeiro, eu teria continuado numa empresa, no mundo corporativo, ganhando participação dos lucros da empresa de 3,5 salários. Teria continuado num cargo de coordenação, hoje com certeza seria gerente, que era o caminho natural que poderia ter acontecido. Existe uma diferença grande entre comprometimento e conveniência. Comprometimento é quando você olha e fala, é isso, essa é a minha missão. Conveniência é você ficar onde você está, fazendo exatamente o que você sempre fez e continuar tendo os mesmos resultados que você sempre teve. Agora, eu sempre penso, se eu tivesse ficado no mundo corporativo e não tivesse tomado essa decisão, o que aconteceria? Possivelmente, eu já estaria num cargo de gerência. Pode ser que eu teria saído da empresa e aberto minha consultoria nessa área de recursos humanos. Pode ser que eu tivesse feito várias coisas, mas eu tenho certeza de uma coisa, eu teria ficado sempre com aquela pulguinha atrás da orelha. E se eu tivesse pedido demissão e saído? A pior coisa que você pode ter na vida não é o arrependimento do que você fez, mas do que você não fez, é a dúvida. E se você tem uma e se, significa que você pode ter alguma coisa que vai travar a sua evolução. Então, tire os e se's.
Quando eu fui investir, foi a minha primeira coisa maior que eu fiz na vida, de sair de um mundo corporativo, né? Pedir demissão e para investir na minha carreira. Logo depois, eu tive um novo IC também, quando eu abri mão de muita coisa, falei não para muita coisa quando eu tive burnout como professora de yoga, e resolvi fazer formação, né, em outras áreas que não eram áreas óbvias para quem é professor, como marketing digital, como marketing tradicional, como fazer a gestão do aluno, como estudar mais sobre didática, pedagogia, tudo isso eu fui estudar. A primeira vez, o primeiro curso mais parrudo, mais denso que eu fiz de marketing, custou R$7.000. Eu tinha aquele dinheiro? Não, eu era professora de yoga, estava sem dinheiro, estava vivendo do limite da conta, já tinha pego um empréstimo para pagar o limite da conta, já reduzir, tava uma bagunça. E eu parcelei em 2 cartões de crédito no máximo de vezes que eu podia. E foi assim que eu comecei a estudar mais sobre marketing. Tudo que eu aprendi ali eu coloquei em prática. E logo, por que eu entrei nesse curso pagando esse valor? Porque logo de cara eu comecei a atuar com redes sociais e aprendendo algumas coisas só por vídeo no YouTube. E aí eu já apliquei algumas coisas que eu aprendi e falei, nossa, já consegui personal. Imagine o que eu posso fazer se eu focar ainda mais, se eu conseguir aprender mais sobre isso. E aí eu fui buscar conhecimento direto da fonte para um curso mais parrudo. Foi aí que eu comecei a ter resultados maiores, a entender melhor como funciona o meu negócio, como fazer divulgação, como fazer anúncio, e toda essa parada toda, que para quem é um professor de yoga parece bicho de 7 cabeças, mas quando você aprende a fazer, você percebe que é muito mais simples do que você imagina. Então, tem uma diferença entre você se comprometer e você continuar com conveniência. Você continuar do jeito que você está é conveniente. É muito conveniente hoje deitar nesse sofá, ficar ali assistindo uma série. É muito mais conveniente para mim. E é muito mais fácil. Conveniência geralmente é mais fácil. Mas não, eu tô aqui porque é comprometimento. Eu me comprometi com cada um que está aqui, com cada um que me acompanha, com cada um que se inscreveu na imersão Professor de Yoga 5K e com cada um que me escolheu como mentora das turmas anteriores e da turma de agora, das pessoas que já entraram. Por isso que eu tô aqui. Tô aqui porque eu sei que quando você começar, você vai perceber que existe um mundo que você não via antes. E por quê? Isso acontece todo mundo. Antes de eu entrar num curso de marketing digital, eu não via o que acontecia. Hoje eu já vejo quanto de coisas eu errei e quantas coisas eu posso fazer diferente. Mas essas duas palavras, elas têm apesar de as duas, né, começarem com as mesmas letras e, enfim, mas são muito diferentes. Conveniência, comprometimento. São duas palavras completamente opostas. Então, se eu fosse usar a conveniência, eu estaria sentada no sofá assistindo Netflix. Mas eu tô aqui com comprometimento. Comprometimento de poder divulgar ainda mais como os professores de yoga ter liberdade financeira. Isso é, conquistar o seu Yoga 5K. Ganhar mais R$5.000 por mês com aulas de yoga. E a partir daí, não vem só o dinheiro. Quando isso começa a acontecer, vem todos os aprendizados e as coisas boas que isso gera. Um exemplo. Hoje eu fiz uma live de manhã e logo depois eu saí correndo para aula de Muay Thai. Se for contar, eu consigo ir na academia umas 5, 6 vezes na semana. Parece luxo, mas hoje eu consigo fazer isso. Eu não conseguia quando eu estava ali no começo de carreira pegando todas as aulas que apareciam pela frente. E isso só é possível porque eu ganho, né, o suficiente para que isso aconteça, para manter um estilo de vida dessa maneira. E você também pode fazer isso. Não precisa ministrar muitas aulas, não precisa ter muitos alunos, você pode sim se organizar, poder viajar, poder fazer as coisas que você gosta, poder fazer coisas além do yoga. O yoga, ele é muito completo em muitas coisas, mas às vezes tem algo que você quer fazer que não é yoga. De assistir uma série no meio do dia, de poder ir numa drenagem no meio do dia, de poder ir para academia várias vezes, de poder viajar e continuar com o meu trabalho de onde eu estiver, enfim, tá? Mas é um processo. Pensa que não é que você vai entrar no curso, tudo vai ser fácil, vai ser lindo, maravilhoso, fácil, divertido. Não é bem assim. Você é muito honesta, né? Papo de tapetinho, como eu sempre digo, né? Fala real de como acontece na vida de um professor de yoga. Você vai entrar no curso, o que vai acontecer? Você vai ter passo a passo de como você chegar lá. Você não vai... Eu vou dar a visão geral, porque é importante você ter. Mas você tem um guia e você vai ter que focar só no seu passo seguinte. Você não vai ter que se preocupar. Eu preciso fazer anúncio, eu preciso isso, eu preciso fazer gestão de aluno. Não. Você vai focar somente no passo seguinte que está anotado no seu guia VIP. O passo seguinte é
é eu configurar o meu gerenciador de negócio. Então, você vai focar nesse. Clicou lá, né? Opa, concluído. Agora, qual que é o próximo passo? Vou configurar o meu gerenciador de anúncio. Ah, tá bom, vou lá. Então, é um por um, é passo por passo. Você não vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo, o que muitas vezes causa ansiedade e faz a pessoa travar. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Você vai fazer um passo de cada vez. Um passo de cada vez vai te dar clareza de onde você precisa chegar. O mais importante é você ir sem pressa, no seu tempo, mas sem pausa. Não é para parar. Sem pressa e sem pausa. Então, a parte eu não consigo fazer muito. Faz uma atividade no dia, mas faz. Não deixa de fazer. Ah, eu não consigo entrar em contato com muitos prospects hoje. Entre com um, faz com um. Ah, mas eu não consigo definir todas as coisas da minha identidade visual. Define uma coisa, uma atividade da sua identidade visual ali, uma coisinha, mas é uma coisa por dia. E aí você vai evoluindo de maneira consistente, porque a ideia é que você tenha independência, é que você faça o rollout do curso, você nem precise mais de mim. Se você quiser, lógico, eu tô aqui, você vai ter suporte, vai ter acompanhamento, mas a ideia é você ter liberdade para te dar autossuficiência para você aplicar na sua vida, na sua profissão como professor de yoga. Ah, e outra coisa, nós trabalhamos com poucas vagas, tá? E não é balela de marqueteiro, não. É porque eu acompanho um por um. Já marquei, assim, muitas aí conversas individuais com alunos. Todos os alunos que já entraram já estão com entrevistas individuais marcadas. Eu converso com um por um, de quem entra no programa. E isso é algo que eu gosto de fazer e que eu quero fazer para acompanhar cada pessoa que tá ali. A ideia é ter algo muito personalizado mesmo. Eu gosto de ver o aluno evoluindo. Senão, né, não adianta. Senão eu colocaria os vídeos todos no YouTube, seria fácil. E assistiu alguma coisa, não conseguiu fazer pergunta na comunidade, pergunta durante o processo ali, porque tudo que você aprender, você vai colocar em prática, né? Então é muito prático o curso, você vai ver que é muito prático. Ah, Paty, mas eu não consegui participar ao vivo e fiquei com dúvida, então eu mesmo não consigo reproduzir essa pergunta em texto nem em mensagem de voz no WhatsApp. Você pode solicitar um plantão de dúvida, VIP. E nesse plantão de dúvida, eu ou alguém da minha equipe vai conversar com você e vai te ajudar a orientar, porque às vezes são pequenos ajustes. Vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Não é exemplo bobo, mas é um exemplo simples. Não existe exemplo bobo e também não existe pergunta boba. Bobo é quem dorme com dúvida. Eu sempre falo isso para os meus mentorados. Tinha uma mentorada que não estava conseguindo programar o anúncio. Ela estava com dificuldade. Aí eu entrei, eu falei, então tá, vamos marcar um horário que a gente vai olhar o seu gerenciador. Eu entrei com ela para ver. Tinha uma configuração muito simples, uma coisa muito simples que é, o seu anúncio, ele deve ser feito na sua conta relacionada ao Facebook, a sua fanpage. E na dela estava relacionada à pessoa física dela, ao perfil. E aí isso fazia com que ela não conseguisse configurar o Instagram e nem gerar o anúncio também. E são pequenos ajustes. Todas essas plantões são via Zoom, né? As aulas também são todas via Zoom, tá, gente? São gravadas pelo Zoom. Então tem ali o recurso de projeção. Sempre trago material didático. Esse material didático ajuda muito para fixar. Tem muita gente que é visual, tem muita gente que é auditiva, tem muita gente que é as duas coisas. Então tem o material didático, tem o passo a passo. Enfim, é bem legal. Eu sou suspeita em falar, mas era tudo o que eu queria quando eu comecei como professora de yoga e bati muita cabeça na vida. Quais os horários? Manhã, tarde ou noite? O que acontece? A turma que está fazendo agora está fazendo terça e quinta de manhã, das 9 às 10h30. Aí a gente vai definir. A galera que entra agora, a gente vai fazer um combinado. A gente vai tentar conciliar o horário que fica melhor para a galera. Pode ser que a turma prefira fazer, geralmente são dois encontros de 1h30 por semana. E aí a pessoa vai decidir, pô, Paty, mas eu não consigo 2 encontros. A gente pode fazer um encontro de 3 horas, tipo no sábado, no domingo. Tudo vai depender da galera que entra agora. E, se eu não me engano, Dri, eu ainda vou conversar com todo mundo, tá? Mas tem gente que também tá nessa pegada de que trabalha com outras coisas ainda. E talvez não consiga durante a semana, que eu sei que você tá no mundo corporativo. Então, a gente vai ajustar esses horários, vai tentar chegar num senso comum. Então, por isso que eu marco com cada um. Nessa conversa individual, eu pergunto também qual horário ficaria bom para você. E aí, nessa de perguntar qual horário ficaria bom para você, a gente vai tentar juntar ali o que ficar melhor para todo mundo. É um desafio. Aí eu vou ficar com o desafio de quebra-cabeça de tentar ali ajustar os melhores horários. Mas mesmo assim, às vezes um ou outro não pode participar porque tem algum imprevisto. Teve uma aluna que conseguiu, depois que começou o nosso curso, conseguiu aulas no hotel. E aí ela agora
né? Tem alguns dias que às vezes eles chamam de última hora, às vezes ela não consegue participar. Ou a gente, quando muda o horário da mentoria, quando todo mundo pode, ou ela assiste gravado e já começa a me perguntar sobre alguma coisa que viu ali no curso. Se tiver alguma dúvida, pode mandar ou aqui, ou manda lá no WhatsApp. Eu vou ficar bem feliz de responder cada um de vocês. Mas lembrando que até hoje, às 23h59. E depois, vou começar a turma. E eu gosto de dar privilégio para quem está comigo. Quem deu um passo a mais, quem se comprometeu a mais, são as pessoas que vão ter privilégios maiores. Então, quem é meu aluno, quem é meu mentorado, tem privilégios. Por exemplo, tem o 947, que são as lives que eu ministro todos os dias às 9h47 da manhã. Como essa turma só podia de terça e quinta de manhã, eu mudei o 947 de terça e quinta para tarde. Então, os meus alunos, os meus mentorados têm privilégio na minha agenda, sim. Então, vai ter acesso a muita coisa, vai ser bem intenso, mas vai ser no seu ritmo. Você vai escolher o quanto você quer aplicar, o como, mas vai ser sempre orientação. Vai ter uma orientação bem focada no que você quer fazer naquele momento, como, qual é o seu público. Sem contar, tem a certificação, tá? Então, tem a certificação. Para quem não tem formação em yoga, vai ter, depois que você cumprir o módulo 0 e passar pelo teste teórico e o teste prático da sua aula, e aí depois você vai estar apto para começar a ministrar essas aulas. E aí você tem o certificado. E você também tem o certificado do curso todo. Se você quiser ter um certificado do curso inteiro, do programa também, só solicitar para minha equipe que a gente também faz esse certificado. O da formação, ele é necessário, né? Muitas instituições pedem, até se você for ministrar lá numa academia, alguma coisa assim, geralmente eles pedem. Nem sempre, mas geralmente eles pedem, né? Até porque yoga, ele está dentro de uma categoria chamada cursos livres. Então, você não precisa estar conveniado à CREF, nem nada disso, mas às vezes alguma instituição pede uma certificação, então a gente faz também. Bom, galera, já falei um montão aqui, né? Espero ver vocês do outro lado, espero ver vocês dentro do programa VIP, dando esse passo a mais na vida de vocês para que eu pegue na mão de cada um, faça todo o processo, toda a jornada para chegar no Yoga 5K. Não deixe de dar esse passo a mais por forma de pagamento. Tô com dúvida, não consigo, não sei o quê, boleto, cartão. Me manda uma mensagem que eu verifico com a minha equipe que a gente consegue fazer, tá bom? Porque eu falo isso, mas é verdade. Com uma aula que você ministrar de um aluno, você já paga uma parcela mensal do curso e você vai conseguir mais. Uma das minhas mentoradas, com um anúncio, que ela não investiu nem R$50, ela já conseguiu fechar com 2 novas alunas e ela tá negociando mais 2. Inclusive, ela rejeitou um, porque não era o perfil de pessoas que ela queria trabalhar como aluna. Você vai ter esse privilégio de falar assim, não. É lógico que ela não falou isso para a pessoa, né? Mas ela falou que não tinha agenda, né? Justamente por isso, tá? Porque não era o perfil que ela gostaria de trabalhar. Então, você vai poder escolher com quem você quer trabalhar, verdadeiramente. Não vai ser obrigado a escolher a pessoa porque você tem que pagar os boletos. Você vai poder escolher realmente com quem você quer trabalhar. Então, eu espero ver vocês dentro dessa jornada. Ficou dúvida? Me fala. Acesse o link que está na minha bio com mais informações. Tem um vídeo explicativo sobre tudo e tem também todo o detalhamento dos bônus, de como vai ser os processos. Tem o link que vai levar direto no Hotmart. Hotmart é a maior plataforma de vendas de cursos online do mundo. É super seguro, super tranquilo. É só você clicar lá, você vai colocar os dados do seu cartão, vai escolher quantas vezes você quer pagar e vai ser simples assim, você vai ter acesso. Lá na plataforma já tem um vídeo de boas-vindas, eu vou conversar com cada um, essa vai ser a primeira etapa, vou agendar com cada um e aí a gente começa a liberar todos os módulos. Até amanhã eu já vou liberar os módulos bônus lá dentro da plataforma, esses bônus que eu comentei do curso do professor Marco Lima, então já estarão lá disponíveis para vocês, até segunda-feira já vai estar tudo lá, e outras coisas já vamos liberando aos poucos para não causar ansiedade, tá? Então vai ser uma coisa de cada vez. E vai ser muito direcionado à turma que vai entrar. Um grande beijo, eu vejo vocês amanhã às 9h47 que vai ter live. Tchau, tchau.